Olá pessoal, a aula de hoje é sobre o pregão de sexta-feira, né, 14 de setembro, e o foco dessa análise é a questão de que o Ichimoku é um indicador seguidor de tendência. O que quer dizer isso? A gente não compra no fundo e vende no topo, não compra na baixa e vende na alta. A gente compra na alta, quando o preço já está subindo. A gente entra vendido na baixa, quando o preço já está caindo. Isso implica que já entramos com uma certa desvantagem. A gente não pega o início da tendência, mas a gente acredita que essa tendência vai continuar, que ela é forte e que a gente pode usufruir uma boa parte ainda desse movimento. Psicologicamente, pode ser difícil a entrada nessa situação. Mas na prática a gente percebe que é uma entrada consistente, com um retorno risco bastante interessante. E esse pregão dessa sexta-feira tem três exemplos bem característicos desse tipo de situação. Vamos dar uma olhada então. Eu vou aqui partir já para a situação em que isso ocorreu. Esse é o primeiro exemplo, né? Então aqui nós temos o índice abriu em alta, subiu um pouquinho, voltou para a área de equilíbrio aqui da nuvem, e aí houve uma reação compradora forte. Observe que começou com uma agressão aqui próximo da nuvem, acabou rompendo a nuvem, rompendo as médias, e aí uma nova agressão. Observe que esse movimento, né, o preço aqui chegou muito próximo aqui do topo anterior, uma referência aí de resistência. Mas nós temos aqui uma situação de momento muito forte. E do ponto de vista do Ichimoku, o termômetro mostra aqui que está tudo favorável aqui no gráfico de 2 minutos. O gráfico de 10 minutos apresenta alguns problemas, no sentido de que existe aqui a resistência da nuvem, ele está abaixo da nuvem. Mas o preço também rompeu, está acima das médias, e a Chico também está rompendo acima do preço. Então nós temos uma situação onde, do ponto de vista técnico, do ponto de vista do Ichimoku, é favorável a entrada na compra. Mas psicologicamente é difícil, né? Dado que o movimento já teve aqui uma alta considerável. Vamos simular aqui a entrada, depois dessa agressão. Fazer a compra aqui. Houve aqui uma continuidade. Houve aqui uma realização de lucros. Observe que o candle ainda fechou aqui acima, né, do fechamento anterior. Novo movimento aqui de alta, fez uma nova máxima. Houve também aqui uma realização de lucros, né, mas o candle ainda fechou acima do fechamento anterior. Um novo fechamento acima do anterior. Continuou subindo. E nesse momento ele fez aqui 350 pontos, né? O nosso objetivo é 400, o stop gain. Então, em relação ao retorno risco, é um ponto de saída da operação. Então aqui a gente sai, faz uma venda e sai da operação. Então observe nesse exemplo, né, que psicologicamente é muito difícil, né, a entrada aqui nessa agressão, porque o preço já tinha subido, mas as condições técnicas, né, especialmente aqui no gráfico do G2, 2 minutos, eram propícias aqui à continuidade do movimento de alta. Então eu comprei já
com uma alta considerável, né, mas com um momento muito forte e que acabou realmente redundando aqui na continuidade do movimento e um ganho bastante considerável de 350 pontos. Vamos dar uma olhada agora no próximo exemplo. O mercado hoje foi bastante volátil. A gente vai ver agora um exemplo de baixa. O índice voltou para a nuvem, para a área de equilíbrio da nuvem, ficou testando a nuvem, acabou voltando um pouquinho para cima da nuvem, mas num determinado momento, né, houve aqui uma reação vendedora muito forte, fez aqui um candle baixista aqui de 240 pontos. Aqui também temos uma situação psicologicamente difícil, né, de uma entrada na venda, já que caiu bastante, mas o momento é muito forte aqui, né? Observe também que a Chico, né, rompeu aqui as médias, rompeu o preço, rompeu a nuvem, né? A nuvem futura também, embora esteja aqui ainda com o mesmo valor, a 5 vezes, então viraram para baixo com muita força. Então, do ponto de vista aqui do 2 minutos, nós temos uma situação bastante favorável à continuidade da baixa. O 10 minutos tem a nuvem aqui como suporte, mas tem uma distância ainda, vamos dizer assim, até a 5A de uns 200 pontos, né? Bom, vamos simular a venda aqui. Novamente uma situação aqui que já teve um início aqui, um movimento, né? Já houve uma queda forte. Voltou a cair, né? Caiu aqui mais ou menos 100 pontos, 150 pontos. E aqui fez uma figura característica de fundo, um candle de equilíbrio, depois um candle de alta. Normalmente é uma saída, né, da operação, né, com 70 pontos. Eu vou simular a saída da operação aqui, vou comprar e vou ficar com 70 pontos. Mas observem, né, eu vou continuar o movimento aqui, observem que dado aqui, né, a situação ainda bastante baixista do G2, houve a continuidade do movimento baixista aqui. Aqui houve uma nova agressão vendedora aqui. Continuou caindo. Houve uma nova reação compradora aqui. Então, ainda dentro daquela ótica, né, do seguidor de tendência, de vender na baixa quando já está caindo, já caiu aí de uma forma significativa, mas dado aqui a força, né, da tendência, o movimento de baixo deu continuidade, né? Vamos pegar agora um exemplo, o último exemplo aqui, um exemplo de compra. Bom, o mercado acabou se recuperando, né? Acabou aqui rompendo a Kijun, né? Uma média importante aqui ainda abaixo da nuvem. E houve aqui de uma forma gradual, né? Foi subindo, subindo, né? Observe aqui que a média Tenkan cruzou a Kijun e o preço se manteve acima da Tenkan, dando uma indicação de força aqui da tendência, e uma agressão aqui, né? Esse é um padrão muito característico de exaustão, né? Já que ocorre depois aqui de um movimento de alta. Não houve uma correção, não houve uma consolidação antes do aparecimento aqui do candle de agressão. Mas, novamente, aqui temos uma situação de momento muito forte, o fato de ter rompido a nuvem, a Chico
rompeu as médias, né? Ela está com uma inclinação bastante positiva. E a 5A também, embora ainda não tenha cruzado a 5B flat, tem uma inclinação bastante positiva. No caso do G10, a gente vê aqui o rompimento, né, da nuvem das médias, né? Então, nós temos aqui novamente uma situação onde já houve um movimento de alta significativo, e vamos dizer assim, apesar disso, né, nós temos ainda uma situação bastante favorável à continuidade da tendência. Vamos simular a compra aqui. E vamos ver a evolução do movimento aqui. Houve aqui um teste aqui da nuvem, né? Mas vamos observar que ele respeitou a Tenkan, né? Houve uma pequena correção, depois uma alta forte. É normal essa correção. O preço ainda está testando, o preço não, Chico está testando a nuvem, mas é uma nuvem estreita, uma nuvem frágil, que acabou sendo rompida. Isso deu ganho, né, deu mais força aqui ao movimento. E a gente vai ver agora um movimento gradual, né, lento e gradual de alta, basicamente respeitando a Tenkan, e que é uma indicação de força. E aqui atingiu os 400 pontos, que é o nosso stop gain. Esse é um trade de 1 hora, bastante complicado, né? Mas, vamos dizer assim, bastante seguro do ponto de vista aqui do movimento, né? Respeitando a Tenkan e com um ganho já inicial, que basicamente, vamos dizer, se manteve, né? Não houve aqui um momento negativo, né? Nesse movimento de alta. Bom, com isso, espero ter dado exemplos, né, de situações em que mesmo, né, depois da tendência, do movimento, né, já ter dado assim, a tendência, né, já ter andado de uma forma importante, mesmo assim, as condições do movimento, o momento, né, a força da tendência, faz com que a gente acredite na continuidade do movimento. Essa é uma característica bastante forte do Ichimoku, pois o Ichimoku é um indicador seguidor de tendência. Psicologicamente é complicado, né, mas é importante, né, conhecer essas situações, né, onde, na verdade, né, o Ichimoku, né, se dá melhor nas situações de tendência forte e consistente. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção e até a próxima semana.